Isaac. Bom, primeiro eu queria dizer pro Love, dar parabéns para o Love e para o Cássio pelo título. E da minha parte, assim como jornalista, eu acho ótimo quando os jogadores, os técnicos, rebatem os jornalistas, porque a gente dá opinião aqui e é excelente ser rebatido, faz a gente refletir, a gente fala muita bobagem, a gente erra, como qualquer pessoa, e essa troca eu sei, Rizek, como você falou bobagem em 2015. Exato, e depois me desculpei, exatamente, Love, a gente está sujeito a isso. 5 dias depois. Na verdade 5 dias depois. Sim, porque foi quando eu vi o que eu falei, Love, e aí eu acabei me desculpando com você. Mas quando a gente erra, se a gente comete um erro muito grande, a gente tem que refletir no dia seguinte. Sem dúvida. Se possível. Se Só que possível. 5 dias depois, como eu fiz gol contra o Cruzeiro, 2 gols contra o Cruzeiro, aí você pegou Na verdade, não foi isso, Love. Viu a sua crítica. Não foi exatamente isso. Passou um clipe no qual eu assisti a crítica que eu tinha feito a você, que não era cabível. E aí, ao ver esse vídeo, que eu não lembrava o que eu tinha falado, eu fiquei com vergonha do que eu falei e pedi desculpas. Mas eu queria fazer a seguinte pergunta... É complicado, hein? Oi? O que foi? A gente não lembrar o que fala é complicado, hein? Acontece. Nem sempre eu lembro tudo que eu falo no programa, Love. Mas se você não aceitou as desculpas, eu peço de novo para você as desculpas, porque realmente a época, lá em 2015, foi um comentário descabido. Como também já fiz vários elogios, do jogo. O que eu queria perguntar para vocês é o seguinte. Vocês falaram aí da reformulação do elenco, como o Corinthians melhorou, contratou. No ano passado, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians não conseguiu competir com os principais elencos no título, no Campeonato Brasileiro. Esse ano, para falar aqui com os 2 campeões brasileiros, como vocês enxergam o poder do time no Campeonato Brasileiro? O Corinthians briga pelo quê, na opinião de vocês, no Campeonato Brasileiro? Bom, Cássio, antes de você responder, eu queria te avisar, Rizek, pedindo desculpas já aí ao Pet, o Lédio, que não puderam perguntar, mas hoje é um dia, é um Media Day aqui, então estão todos os veículos aqui para entrevistá-los, evidentemente. Um fez o gol do título, o outro, o Cássio, é o grande herói aí desses anos todos. Então, eles estão com os minutos contados. Então, depois dessas respostas, a gente vai ter que encerrar. Sim, Cássio. Não, acho que o Corinthians entra sempre para a briga pelo título, né? A gente almeja isso. Lógico que dentro de campo, acho que é jogo a jogo. Acho que se a gente conseguir ser regular, fazer gols seguros e perder... Eu acho que, na minha opinião, o Campeonato Brasileiro... se a gente ser muito regular em casa e perder poucos pontos em casa e buscar pontos, a gente vai estar na briga. Mas acho que brasileiro não dá para você fazer uma projeção. Acho que tem que ser jogo a jogo, fazer seu melhor jogo a jogo. E eu acho que nós temos elenco para brigar entre os primeiros e brigar pelo título. Você, Ló? Tem grandes clubes hoje no Campeonato Brasileiro. A gente pode falar que no mínimo 8 times aí têm chances de brigar pelo título, no mínimo. Tá? E o Corinthians, quando entra numa competição, entra para ganhar, entra para vencer, mas a gente sabe das dificuldades que é o Campeonato Brasileiro, e como o Cássio falou, é ponto a ponto, é jogo a jogo, todo jogo é uma decisão. Então, o máximo de pontos que a gente conseguir conquistar em casa e o máximo de pontos que a gente conseguir conquistar fora, acho que nos dá uma grande possibilidade de conquistar o título brasileiro. Tá certo. Parabéns pelo título paulista. Boa sorte no restante da temporada, que é longa ainda. São muitos títulos em disputa. Isaac, um abraço. Valeu, Mauro. E parabéns ao Love e ao Cássio pelo título. Deixa eu só explicar para o público em casa o que aconteceu em 2015. Não que tenha tanta relevância, mas se alguém ficou na dúvida. Explica pra gente também, que eu também não lembro. Eu apresentava... Eu era criança. Eu apresentava o Redação e eu fiz um comentário... péssimo sobre o Wagner Love, péssimo. Eu disse o seguinte, eu nem gostaria de repetir, mas já que o tema veio à tona, eu falei, poxa, o Luciano Manco joga mais do que o Wagner Love nesse momento. É um comentário desrespeitoso com um jogador profissional. Só que realmente eu falei aquilo e eu não lembro tudo que eu falo. Eu não guardo exatamente as palavras que eu usei. A equipe do Redação fez um clipe à época sobre as idas e vindas do Love, que ele estava mal, das críticas aos elogios. E nas críticas apareceu a minha imagem falando. E eu assistindo aquilo, eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Falei, caramba, eu não posso falar isso. E pedi desculpas para o Love no ar. Depois eu fiquei sabendo que a família do Love estava assistindo quando eu fiz o primeiro comentário, ficou magoada. E foi um comentário incabível mesmo. E eu pedi desculpas porque fiquei com vergonha daquilo que eu havia falado. Isso foi em 2015. E ele guarda isso até hoje porque ele sempre solta nas entrevistas. É do jogo.